Eu decidi criar a Sorriso Convida, porque muitas pessoas já não podem mais participar de nossos encontros quinzenais, às segundas-feiras, por conta de suas atividades presenciais que voltaram a acontecer. Como esses encontros não são gravados, muitos perdiam nossa conversa. E nós continuamos a nos encontrar de 15 em 15 dias, sempre às segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, como aconteceu hoje de manhã. E agora teremos também, então, nossos encontros gravados, onde receberei convidados. E para estrear essa iniciativa, eu convidei o Daniel Gabarra. Ele é um profissional da psicologia que eu admiro muito. E estou muito honrada, Daniel. Os encontros da Sorriso Convida sempre terão duas partes. A primeira com uma entrevista para conhecermos uma parte da vida e das experiências do convidado. E a segunda parte é com uma prática empoderadora para aplicarmos no nosso dia a dia. As gravações serão compartilhadas em nosso grupo silencioso do WhatsApp. E se você estiver vendo essa gravação, procure por aqui o link que te leva diretamente para esse grupo. É só entrar no grupo e receber nosso conteúdo. Lembro que chamamos esse grupo silencioso porque somente os administradores fazem publicações e são poucas postagens por semana, sempre de conteúdo e com links para participar dos encontros. Eu quero então apresentar o meu convidado, Daniel Gabarra. Daniel é especialmente um eterno aprendiz e acredita na melhora e cura tanto do sujeito quanto da humanidade. Nesse caminho, ele se tornou trainee de Brainpoint de Programação Neurolinguística, supervisor e facilitador do MDR, especialista em psicodrama, terapeuta em abordagem integrada da mente e constelação, flerta com Ayurveda e é graduado em psicologia pela UFSCar. Então, bem-vindo, Daniel. Obrigado, Annelise. Queria começar agradecendo assim, essa honra de ser o primeiro convidado, né, de puxar a fila desse redesenho do projeto, ou, de certa forma, uma ampliação, né, porque é um encontro a mais, né, ou um padrão de encontro a mais que se soma ao projeto que já existia, ampliando aí a capacidade de atingir as pessoas, né? É. E a hora que a gente fala, né, dessa... é quase um sonho, né, de cura, né? Porque acho que para a gente um dia conseguir curar a humanidade, a gente vai precisar curar muita gente antes, né? Pois é, Daniel. E realmente são gotas preciosas, né, que vai alcançando e esparramando essa intenção, né? Eu me congratulo contigo e até quero contar um pouco por que eu decidi convidar o Daniel, né? Porque ele é paulista, mas morava em Belo Horizonte há alguns anos. E de um tempo para cá, decidiu embarcar numa aventura e conhecer outras áreas fora do Brasil. Hoje ele está na cidade de Cabo, na África do Sul. E eu achei de uma coragem tremenda deixar uma vida estruturada no próprio país e buscar outras experiências. E para mim isso é buscar felicidade. Achei essa história tão interessante que resolvi trazer para você. Afinal de contas, como é uma pessoa profissionalmente estabelecida de sucesso em sua área de atuação, escolher algo tão novo e normalmente atribuído a pessoas jovens entre 20 e 30 anos, quais são os empecilhos, né? Quais as dores e as delícias de tomar uma decisão dessas? Né? Então, em 2018, após as eleições, você ficou um pouco desmotivado com o futuro político do país e começou a cogitar sair do Brasil, né, Daniel? Neste mesmo período, você estava fazendo uma formação em terapia tântrica e tinha a meditação pela manhã, tarde e noite. E me parece que essa rotina te ajudou muito a amadurecer suas ideias, é isso? Porque foi um movimento muito de expatriação naquele momento, né? Então, quando eu vi todo aquele discurso de ódio
senti despatriado. Eu senti, eu não sou brasileiro. Eu não posso ser algo, eu não posso me identificar com algo que valida tamanho discurso de ódio, né? E aí a questão é basicamente o nível de despatriação vem do discurso de ódio. O sentimento de despatriação vem do discurso de ódio, né? Que sempre foi claro no discurso do nosso atual presidente. Isso foi uma coisa que te motivou a tomar essa coragem, essa decisão, então, uma das razões, né? Isso foi uma coisa... Eu posso dizer que isso me colocou num loop meio persecutório até, né? De imaginar tudo de ruim que poderia vir a partir disso, inclusive o medo de instauração de uma ditadura, né? Que eu ainda tenho, ainda acho que está no nosso horizonte. Pois é, as políticas sociais e como a conjuntura vai se transformando, elas influenciam as nossas decisões de vida. E muitas vezes, pelo que nós estamos passando, fica mais forte mesmo. Esse termo looping que o Daniel está usando, para nós é batido, né, Daniel, porque é da nossa área, é um termo técnico, e looping é ficar trancado. Então, vamos pensar que a nossa vida ela é como um rio e tem as laterais, as barrancas do rio, né? E quando o barquinho está andando no rio e passa por um redemoinho, às vezes fica trancado ali naquele redemoinho, que é o looping. E as nossas experiências de vida vão causando algumas experiências que a gente diz traumáticas, que tem um looping nas nossas, no nosso corpo. Então, que são essas bordas do rio, e está fluindo a nossa energia. E aí, dependendo do momento atual, acontecem coisas que nos ativam algum looping. E momentos políticos fazem isso. Na minha vida pessoal, Daniel, eu te conheci presencialmente dentro da cidade de Belo Horizonte, que eu fui morar em Minas Gerais, que eu também tive uma necessidade de corrigir um looping na minha vida, de experiências ruins que eu tinha e tal. E aí eu fiz uma mudança radical mesmo, porque eu mudei meu estado de civil. Eu era casada, 32 anos casada, com toda uma vida estabelecida e um movimento psicológico de continuar crescendo. Então, eu comecei a fazer psicologia e me formar tudo dentro do casamento, de continuar crescendo casada, mas aconteceram várias circunstâncias que eu me encontro divorciada, e aí esse movimento social e político também influenciou, porque dentro de uma conjuntura de vida, para eu me ver uma pessoa diferente do que eu era, uma outra identidade, não a de casada, eu escolhi estar num lugar totalmente diferente da minha vida. E juntei a fome com a vontade de comer, porque não sentir frio era um dos meus objetivos. Eu não aguentava mais sentir frio. Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, e não gostava do frio. E fui morar em Belo Horizonte até por contingência de uma amiga mineira que eu tenho, que é uma irmãzona que mora em Belo Horizonte, me albergou lá. E eu parecia que eu estava num país diferente do Brasil, gente. Minas Gerais é um povo, nossa, sensacional, recebe muito bem, mas a minha língua, o meu jeito de falar, minhas gírias, eles achavam que eu era uma americana morando no Brasil. Olha só o jeito que eu falava, né? Então, contingências políticas nos transformam e contingências sociais, políticas pessoais nossas nos transformam, e foi uma alavanca, porque abriu muitas percepções. E eu tive a gratificação de te conhecer e trabalhar contigo lá em Belo Horizonte, uma experiência de voluntário muito bacana. E aí eu te pergunto, assim, depois de decidir embarcar nessa verdadeira aventura, em algum momento tu teve medo? Como é que ficou teu trabalho, teus pacientes, teus cursos de formação, Murilo? Então, porque assim, eu venho de uma família... Na verdade, a minha origem é muito antagônica nesse sentido, né? A família do meu pai é completamente raiz, terra, vive ali na mesma... Quase todo mundo são 12 irmãos, mais de 50 netos, mais de 90% deles na mesma cidade. Uau! Né? E alguns que saíram voltaram depois de um tempo, né? A família da minha mãe é o contrário. E a família da minha mãe é mineira, né?
A família da minha mãe é o contrário. E meu avô era muito nômade, vamos dizer assim. Né? Então, você pensa que e na década de 60, 70, ele mudou com a família, acho que pelo menos umas 7 vezes de cidade. Né? Entre Minas e São Paulo. Né? E nesse processo, minha mãe acaba se estabelecendo em Ribeirão Preto para estudar cursinho e fazer faculdade, né? E lá ela fica, né? Então, minha mãe tem mais tempo de São Paulo do que de Minas, e eu tô empatado. Eu fiquei empatado, vamos dizer assim. Mas então, essa história, né? Dessa navegabilidade espacial, ela é muito presente na família da minha mãe. Tá? Quando chega, então, 2018, o primeiro momento é aquele susto, é aquele medo, é aquele trauma. Né? Literalmente foi um trauma para mim. Com todos os sintomas, né? De revivência, de ansiedade, tudo ali. Né? E aí, nesse processo de uma vez por mês passar uma semana por mês passar na comuna, onde eu fazia a formação tântrica, né? Nesse processo de muita meditação, além de todo o trabalho tântrico, né? Também fazendo em paralelo processos com brain spotting, né? Então, mas que assim, não foi, é que ali aconteceu uma mudança que eu não consigo dizer onde está, o que provocou a mudança, né? Então foi numa semana que eu estava lá, né? Não foi tipo, depois de uma sessão de brain spotting, não, foi depois de um processo mais complexo, né? Então eu estava lá, eu fiz minha sessão de brain spotting enquanto eu estava lá, online, então, para você ter uma ideia, desde antes de pandemia, essa coisa do online já era muito presente na minha prática clínica, né? E aí, a hora que eu volto e que eu vou falar da programação da viagem, a emoção tinha mudado. Né? Eu tinha saído da resposta de trauma, de fuga, e tinha ido para uma resposta de busca, que tem muito a ver com essa história familiar. Né? Então, de certa forma, assim como no passado eu tinha feito um resgate familiar, né, ao ir para Minas, né, e morar quase 18 anos na cidade onde o meu avô fez graduação, né, então numa cidade que meu avô morou e viveu muitos anos e construiu toda a perspectiva. Olha, nunca tinha feito essa ponte, porque eu me construo profissionalmente no mesmo lugar que meu avô. Eu nunca tinha... né? Olha, tu não tinha se dado conta dessa ponte. E tu está falando em algo muito importante para quem está nos assistindo, que a construção da nossa imagem, o autoconhecimento é um processo constante, e as nossas formações e o trabalho clínico com nossos clientes e o nosso próprio tratamento, está tudo misturado na tua linguagem, porque a gente, para ensinar, a gente tem que estar genuíno e entendendo, e vestindo conhecimento, e praticando conhecimento, senão, como é que vai ensinar legal, né? E para cuidar da clientela, a experiência que a gente tem, ela amplia a nossa escuta e a empatia e a sintonia com o cliente, né? Porque a gente já entende o que está passando quando a gente também teve a experiência, né? E tu vai falando, eu vou entendendo coisas que eu também experienciei. Eu entendo até com uma certa propriedade, justamente porque só de eu morar fora de um país, de um estado, do nosso país, eu já me senti uma estrangeira e eu consegui entender a experiência que uma filha minha mora no exterior há mais de 10 anos, e eu disse, nossa, é uma coragem fazer isso, né? Eu dentro do país já me senti uma corajosa e não tinha esse apoio todo do imaginário familiar que tu teve, que essa experiência familiar dá um pertencimento, dá uma coragem na gente, né? Dá um engajamento também para fazer. Então, tu teve que superar
uma resposta natural, quando causa um medo, a primeira resposta da gente é lutar ou fugir, até metabolizar aquilo. A formação em Tantra, eu adoro o que tu está falando, isso, porque eu também tenho uma formação nisso, eu estou num programa desse, que é taoísta, então é muito profundo, com muitas filosofias antigas da humanidade, que também nos apropria nesse autoconhecimento e nessa capacidade de aprimorar nossa carreira profissional. A gente está lidando com outras pessoas, né, Daniel? Então, essa tua experiência trouxe um medo no início e depois um engajamento e uma outra emoção, quando tu começa a continuar nesse plano. Que o primeiro era fuga e depois não era mais fuga, já era outra coisa. Era busca, né? Busca, era busca. Virou, a fuga virou busca, né? O movimento continua, mas a emoção se transforma. E é muito bonita a hora que você fala desse processo, né? Do quanto outros processos agregam, né? Eu não consigo deixar de lembrar do David falando, né? Quando se trata de cura, não tem território demarcado, né? Tudo aquilo que pode nos ajudar a ir em direção à cura é bem-vindo, é integrado, é somado. Isso aí, o David é o nosso grande mestre, criador do Brainsport. O Brainsport é uma técnica de abordagem cerebral para as questões de tratamento emocional, e a gente está imbuído disso de tal forma que a gente lembra do nosso mentor e fala com muita naturalidade, mas muitas pessoas aqui estão me honrando, que são meus participantes da comunidade, né, que buscam conhecer alguma coisa, mas eu vou procurando traduzir um pouco do leigo entender, até porque vai ficar gravado, e aí tu traz essa decisão ousada. Eu te pergunto, dessa decisão ousada, também precisamos ter o apoio da família, ou dos amigos, ou de alguma forma, e essa decisão depois dos 40, porque a minha decisão foi depois dos 50, parecia que a minha vida já devia ter chegado num patamar de estabilização, né? Eu renovei tudo. E para ti, Daniel? Mas, Annelise, a estabilização me permite fazer isso. É contraditório, mas é bonito reconhecer a contradição da vida. Por quê? Porque se eu não tivesse a estabilidade profissional que eu tenho, eu não estaria fazendo isso. Entende? A minha vida inteira eu olhava para o povo indo para fora do país, trabalhando ilegal, brigando com questão de visto e não sei o quê. E eu falava, gente, esse povo é louco. Esse povo é louco de fazer uma coisa dessa, assim, tipo, é um nível de instabilidade que eu não me imagino me colocando. Entende? Então, é essa estabilidade profissional, toda essa construção profissional que me possibilita estar aqui hoje. Né? Então, foi um processo. Então, a partir ali de meados do segundo semestre de 2018 até início de 2020, então foi ali 1 ano e meio de preparação, né? Eu fui reorganizando, eu fui priorizando o atendimento online, eu fui falando mais disso nas redes, fui falando mais disso com os meus clientes, fui falando mais disso nos cursos. Quando a pandemia chegou, que era quando eu ia começar esse processo, né? Em 2020 a gente tinha o Congresso de Brainspotting Internacional em Denver, né? Então o meu plano era ir para São Francisco, passar um mês em São Francisco, ia ser minha primeira experimentação. Eu vou começar devagar, e eu comecei devagar em diversas formas, em diversos olhares, né? Vamos dizer assim, vir para a África do Sul, vir para Cape Town, foi a materialização, mas a materialização de um processo que teve várias etapas, né? Então, a primeira programação era essa. Eu ia passar 1 mês em São Francisco. Neste 1 mês, eu ia me preparar para poder fazer a minha palestra no congresso, né? E depois ia para Denver, ia fazer o congresso, e aí ainda passar 2 semanas passeando com a minha mãe e a minha sobrinha, que elas iam me encontrar em Vegas. De Vegas a gente ia para o Grand Canyon, Los Angeles, Parque das Sequoias, e voltar para São Francisco.
E aí, então, que eu ia... atravessa a pandemia no meio do caminho, e aí, o que acontece? Aí atravessa a pandemia, mas percebe que era uma programação lenta. Uhum. Então eu ia ficar um mês. Os clientes que estavam resistentes à terapia online iam ter a oportunidade de experimentar a terapia online e voltar a ter a terapia presencial, porque aí depois desse um mês e meio, eu ia voltar para o Brasil, ia ficar uns 6 meses no Brasil. E aí depois de 6 meses no Brasil, depois de dar diversos, né, depois de viajar ao Brasil dando os cursos de formação, a gente também precisa lembrar que antes de 2020, de 2018, eu já estava há 2, 3 anos viajando todo santo mês para algum lugar para dar a formação em Brainstorm, para algum lugar dentro do Brasil, né? Então, isso já foi um processo de vivenciar esse desapego com a casa, né? Porque você está todo mês fora de casa. Ou você consegue se sentir em casa num quarto de hotel, ou você não dá conta de fazer isso. O nômade digital tem isso, né? O nômade digital tem isso. E eu comecei a aprender isso com as viagens dos cursos de formação. Né? Então, eu chegava no hotel, eu abria a mala e botava as minhas roupas no armário. Esse era o meu ritual para me sentir em casa. Né? Se eu ia passar por várias cidades, essa mala era dividida. Então eu só desmontava a mala, né? Então eu fazia muito isso em São Paulo, Ribeirão. Eu passava 4 dias em São Paulo, depois mais 7 dias em Ribeirão antes de voltar para Belo Horizonte. Né? A mala era dividida em 2. Então quando eu chegava em São Paulo, eu só desmontava essa parte da mala. Quando eu chegava em Ribeirão, eu desmontava a outra parte da mala. Quando eu chegava em BH, eu não desfazia a mala. Eu refazia a mala para a próxima viagem. Isso já te deu uma noção de como se desapegar do ambiente fixo, né, da moradia, para ir migrando para morar fora do país, em outro local. Em outro local. Então, o programa já era lento, né? Então, eu vou... Aí eu volto para o Brasil, aí eu dou curso, eu atendo presencial, aí eu viajo de novo, aí de repente agora já não é mais um mês, de repente agora são 3 meses, aí eu volto de novo para o Brasil, era essa a programação, né? A partir de 2020. Aí veio pandemia, o que eu fiz? Comecei a rodar o Brasil. Então eu fiz algumas experiências de nomadismo dentro do Brasil. Com todas as dificuldades que era isolamento físico, né? E aí é o distanciamento físico que exigia. Tinha que ser tudo virtual, atropelou, acelerou esse ambiente virtual e atendimento. Aí a clientela também não teve que escolher, né? Que era o que podia, né? Era o que podia, mas 70% já estava lá, já estava online. Então foi muito pouca gente que eu tive que migrar do presencial para online. E para os porque cursos, já o processo já estava no caminho. Mas tu viajava para dar os cursos presencial? Durante a pandemia, não. Durante a pandemia, os cursos foram online. Mas eu passei 2 meses e meio em Guarapari, passei 1 mês e meio em Fortaleza e fiz 2 períodos de 1 mês e meio em Ribeirão Preto. Já para pegar essa experiência... Até para testar a mala. Testar a mala. E tu fizeste então, o que eu preciso para viver? Isso. Eu consigo ter o que eu preciso para viver em que espaço? Quando eu fui para Guarapari, eu lotei um carro sedã. E não é o porta-mala de um carro sedã, é o carro sedã. Tanta coisa que tu carregou. De tanta coisa que eu carreguei, mas também foi assim. Eu tô indo de carro mesmo. Então vai, eu vou levar... Foi muito consciente esse processo. Isso é legal, assim, porque muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, né? E o legal de poder meditar ou refletir ou terapeutizar são caminhos, são diferentes caminhos que podem levar à mesma direção, né? Ou talvez diferentes calçados para a mesma caminhada, não sei.
tomar consciência disso ali, meditando no processo e trabalhando isso também em terapia, né? E o Bernardo me acompanhou e me acompanha durante todo esse processo até hoje. Foi muito... então, naquele momento foi, qual que é... Eu vou levar tudo que eu puder levar. Eu levei até meu gato. Eu sabia que eu não ia trazer meu gato para a África do Sul. Mas eu levei meu gato para Guarapari. Então também não eram só as minhas coisas, eram as minhas coisas e as coisas do gato. Nessa tua experiência, então, de ir se adaptando, né, que é essa parte maravilhosa que nós temos constituído, nós somos seres adaptáveis, tu ia fazendo um processo lento, assim, mais adaptativo, e experimentando conscientemente, de levar até o gato, tudo que tu achava bom nessas primeiras mudanças, foi aprendendo, então, o que levar contigo, e quando decide realmente, então, quando chega esse momento de agora tu está na África, para chegar aí, houve contratempos que não estavam no planejamento, ou decisões que precisava ser pensada, ou apoio, alguma coisa, alguma pessoa mais importante, como é que é? Ou tu foi muito criticado daí, porque é diferente estar no mesmo país, parece que está mais próximo, é fácil de te acessar, né? E sair do país, acho que cria também, né? Cria, você tem que lidar com outras coisas. Você tem que lidar, por exemplo, com visto, que foi uma das incertezas que eu vim para cá. Por quê? Porque a gente ainda estava muito, tipo, fim de onda de Ômicron. E eu querendo, né? Não tendo, porque eu podia ficar mais um ano no Brasil. Né? Mas eu querendo começar esse movimento. Né? E aí, tipo, vai, não vai. Eu fiquei, por exemplo, de novembro a fevereiro. Eu vi África do Sul, eu vi Tanzânia, eu vi Canadá, eu vi interior dos Estados Unidos, Malta, porque nesse primeiro momento eu tinha esse recorte de querer países que tivessem inglês como uma das línguas oficiais. E é essa experiência da busca, né? Então, mas que é fantástico, assim. Mas o processo de construção, vamos dizer assim, esse é o resultado, né? Mas e as pedras do meio do caminho, que é o que você perguntou? Que são várias, são trocentas. Eu tô com dor na coluna tem 4 semanas. Não, tem 6 semanas quase. Mas a pergunta que fica é, por que tanto tempo de crise? Eu ainda não descobri. Pode ser que daqui umas semanas eu tenha essa resposta. Pode ser que eu integre isso sem chegar numa resposta consciente. Tudo bem. Né? Mas eu estava falando da virada do ano, né? Então eu estava pesquisando infinitos lugares. Né? Aí eu falava de Canadá, não, mas Canadá é muito frio e não sei o que, você não vai. Ainda bem que eu não fui. Esse foi foi a crítica mais funcional, assim, porque eu tô vendo a dificuldade que eu tô tendo com frio aqui, né? Se eu tivesse ido para o Canadá, eu voltava. Ou ia para algum outro lugar, né? Mas teve um momento na segunda semana, acho que de frio e dor, porque o que disparou a crise foi o frio. Né? Que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô trancado dentro de casa, morrendo de dor, só trabalhando sem ver nada, eu vou embora. Né? Mas espera aí, eu vou embora? Será que é realmente isso? Ou isso é só um momento de desespero? E se eu tivesse no Brasil e eu tivesse tido essa mesma crise? Né? Como eu já tive. De passar a semana, de passar um mês inteiro trancado dentro de casa, só trabalhando, ou trabalhando o mínimo possível para poder lidar com a dor, né? Porque eu estava em crise de coluna. Não era nada, eu não estava vivendo nada de diferente, eu só estava em outro lugar. Conseguindo se questionar, né? Porque tu tem que se questionar para chegar nesses meandros tão profundos, o que
o cérebro, o corpo e a mente estão engendrando que cria um obstáculo, né? Porque a gente tem essa psicossomatização de alguma forma, por entender da área, mas a gente não evita, né? Tem que lidar com isso, né? Então, isso também começou a influenciar, o frio sempre influenciando. Não, o frio é... Todo mundo já me ouviu falar do frio. Eu reclamo para todo mundo. E aí, semana passada deu uma esquentadinha, foi uma semana gostosa, deu para voltar a passear e tal. Hoje já tá chovendo, né? Eu queria estar no parque. Eu queria fazer essa entrevista com vocês no parque. Não deu, né? Não deu, porque mesmo que eu achasse um lugar coberto, eu ia ficar passando frio. Eu não ia ter conforto, eu ia judiar da minha coluna, né? Então não faria sentido. Então estou aqui trancado dentro de casa hoje de novo. Mas como eu estaria trancado dentro de casa em Belo Horizonte se eu tivesse na mesma situação, com tempo ruim do lado de fora, um monte de coisa de trabalho para fazer, né? Então também essa quebra, né? E esse entendimento, não, mas peraí, você não está em casa, não, mas peraí, eu estou em casa. Agora é a tua casa. Agora aqui é a minha casa. Até quando? Até dia 18 de julho. Ah, é? Aqui é a minha casa. 18 de julho. O que tu vai fazer? 18 de julho eu vou para Bali. Mais quente. Mais quente. Que coragem é essa? Por que tu tá aqui? O mineiro toda hora me perguntava, o que tu tá fazendo aqui? Por que tu veio para cá? O mineiro queria saber por que eu fui morar em Belo Horizonte, né? E a família pergunta, e os amigos, quando a gente vai mudar, como é que foi para ti essa experiência? Então, eu já tinha lidado com isso quando eu fui para Belo Horizonte, né? E dentro de uma cultura familiar, então os questionamentos vieram naquele momento, vieram muito mais da família do meu pai do que da família da minha mãe, porque a família da minha mãe, você ir para algum lugar é algo natural, faz parte da cultura familiar, né? E é interessante que eu não conhecia o meu avô, né? Ele que é, vamos dizer assim, o grande representante desse processo migratório. E se a gente pensar, né, você pula uma geração, aquilo volta, né? Então, de certa forma, eu estou literalmente representando o meu avô, transgeracionalmente falando. Porque de todos os primos, eu sou o que estou num processo mais intenso, assim. Mas isso é uma coisa... então, para a família da minha mãe, isso foi sempre mais tranquilo, assim. Então, por exemplo, esse meu primo que se mudou para Genebra, e assim, ele foi para estudar com visto direitinho, fez graduação lá, se formou, fez mestrado, casou, né, construiu uma vida lá. Ele me problematizava muito, assim, né? Por quê? Porque ele tem experiência, né? Tanto de viver fora, quanto de viajar muito, né? Porque ele trabalha numa associação internacional, né? Ele mora em Genebra, né? Em Genebra tudo é internacional. Então ele viaja o mundo representando essa instituição. Então ele tem muita experiência e ele me deu altas dicas, desde como manejar dinheiro, uso de cartão fora, como fazer isso mais barato, tudo isso. Então, então ao mesmo tempo que ele me deu muita informação, às vezes também ele me jogava um balde de água fria. E o balde de água fria dele não era um balde de água fria leve. Por quê? Porque é o balde da experiência, tipo, não é, né, tipo, não é um primo qualquer que mal viaja para fora, não, é um que mora fora e vive viajando, que tem toda a experiência e que vai saber falar das dificuldades, né? Então, então eu tive muito esse tipo. Ele, por exemplo, me questionou muito, mas de um lugar muito de me provocar mesmo. Olha, seja cuidadoso, tome esse cuidado, né? De me ajudar a me preparar. Né? Mesmo bastante. Que com baldes de água fria, ele me ajudou muito nesse processo de preparação para estar aqui.
Né? Agora, não sei, eu acho que as pessoas, elas, aquele misto de admiração e encantamento, né, meio que inibiu muitas críticas. Porque às vezes eu via a pessoa, nossa, que coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, sabe quando o fim da frase tem um mais, mas aquele mais não é dito? Né? Mas eu não me dava o trabalho de perguntar. Eu via o mais não dito e ficava quieto. Ou então, dependendo da pessoa, eu perguntava. Então foram pessoas que vieram somar na tua busca, tu não desistiu, tu continuou buscando, estava decidindo o país, o local e aprendendo com os questionamentos. E algum questionamento, alguma coisa mexeu contigo a ponto de balançar-se da decisão de mudar ou foi firme? Não. Teve alguns questionamentos que eu resolvi ignorar. No caso, foi consciente. E aí, quando eu tive que lidar depois com a situação, foi virar e falar: para de reclamar porque você escolheu lidar com isso agora e não antes. Foi uma escolha sua. Como, por exemplo, a questão do visto. Né? Eu vim para cá querendo ficar 9 meses. Mas o visto de turista é só 3 meses. Mas eu não tinha tempo hábil para correr atrás de visto de estudante. E eu não queria ficar preso a ter que estar matriculada em nenhuma escola. Então falei, eu tenho 3 meses, em 3 meses eu vejo o que eu vou fazer. Né? E aí, nesse processo, eu descobri que eu não consigo ficar aqui 9 meses, sendo que eu cheguei, a partir do momento que eu cheguei como turista. Não, e agora tu está mudando também por causa do visto, então. Também por causa do visto. Então, eu posso estender meu visto de turista por 6 meses, mas não mais do que isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para Bali, aproveito e passo na Tailândia, aí na volta eu fico 6 meses, porque é o máximo que eu consigo ficar como turista. Porque para aplicar qualquer outro tipo de visto, mesmo de estudante, eu tenho que voltar para o Brasil. Eu tenho que estar no Brasil para solicitar. Mas eu fui descobrir isso aqui. Eu poderia ter descoberto isso no Brasil? Poderia, mas tinham tantas outras coisas que eu estava me preocupando que eu não queria mais essa preocupação. Então, meio que são escolhas que a gente faz. Eu paguei um preço por isso. Né? Então, eu tive uma semana de muita incerteza aqui e uma incerteza que me gerou muita angústia. Né? Então, peraí, o que eu faço, que eu não faço, para onde eu vou, para onde eu não vou? Né? Porque, além de tudo, você está fora do Brasil, você está trabalhando, você não pode pensar, eu estou viajando, é viagem, eu posso gastar mais. Não, eu tenho que gastar dentro do meu orçamento, porque este agora é o meu dia a dia. Pois é, e tem alguma coisa do que tu imaginava que está, além disso que tu está percebendo, que tem desafios nessa nova etapa da tua vida, né? Desafios que estão surgindo na experiência ao vivo. Até fazer faxina na casa é diferente. Ah, é? É. E aqui é mão inglesa, né? Isso é muito engraçado. Ah, que eu tô doido para dirigir. É a coisa mais boba do mundo, né? Tipo, qual a graça de dirigir do outro lado da rua? Não sei, para mim é algo que é uma experiência que eu quero ter, que eu não tive oportunidade quando eu fiquei em Dublin um mês, que eu quero ter. Então, para finalizar, né? Porque os planos, alguma coisa ele já tratou para nós, dessa história tão maravilhosa, se puder, deixa então uma mensagem para as pessoas que nos assistem e que têm a intenção de dar uma guinada igual a essa na vida dela. Tem muita gente com vontade de ter essa coragem, às vezes ouvindo um depoimento e tanto que ajuda, né? Mas eu acho que o principal ponto, né, desse processo é qual é o teu ritmo. Né? O que você está disposto ou disposta a focar?
Né? O que é mais importante neste momento? O que você pode, por exemplo, deixar para depois? Ou o que é possível nesse momento? Né? Então, se durante a pandemia não era possível eu sair do Brasil, foi possível eu experimentar dentro do Brasil. E foi uma experiência fantástica, completamente diferente de fora, mas ajudou muito. Então, qual que é o teu ritmo? Então, você não precisa vender o teu apartamento e sair e não ter para onde voltar. Você pode fazer Airbnb da tua casa e a hora que você quiser você volta. Ou você pode ir, ficar 1 mês, ficar 3 meses, ver como que você se sente e volta. Se aquilo, e aí até fugindo um pouco desse olhar, né, mas se aquilo que você busca como norte te parece, ou você deseja, ou o teu sonho, né? Se o teu sonho parece distante demais para ser realizado, qual que é a etapa no meio do caminho? Né? Então, o que você pode fazer de ensaio sobre esse processo? Então, e passar um tempo em São Francisco, depois voltar para o Brasil antes de sair de novo, já era um ensaio. Eu acabei fazendo outro ensaio porque aquele não deu certo, que foi o ensaio de passear pelo Brasil. Mas qual que é o ensaio do teu sonho? Isso, que é a tua forma de construir. Construir, né? A noção de que parecia que ia ser um impeditivo muito grande, o que carregar e o quanto carregar, tu experienciou bastante com essas experimentações dentro do Brasil, né? Até que cria uma prática e uma habilidade que isso acaba não tendo uma importância tão grande de preocupação, né? Isso foi uma ficha durante esse processo. Eu comecei a olhar para casa, né? Tipo, essas coisas não são minhas, essas coisas são da casa. Elas existem aqui a partir do momento que elas prestam ao conceito de casa. Né? Então, qualquer casa que eu vá em qualquer outro lugar vai ter também essas coisas. Né? E aí eu deixei isso tudo para alguém que está usufruindo da casa que eu construí. Mas hoje a casa não é minha, a casa é dela. Porque é ela que está usufruindo. Né? Os quadros eu sinto falta. Os quadros estão em um outro lugar, que é um lugar mais afetivo, que é um lugar mais criativo, que é um lugar de que também cada quadro ali tem uma história. Muitos quadros foram pintados por pessoas muito importantes para mim. Né? Ou foram comprados em situações muito importantes para mim. Mas, assim, também são quadros. A história, a relação minha com aquela pessoa que pintou o quadro, com a pessoa que me deu o quadro, a história da viagem na qual eu comprei o quadro, essas histórias continuam aqui comigo. Essas histórias não ficaram no Brasil junto com o quadro. Mas, de repente, se deu conta do tamanho que era importante, né? E teve que trabalhar essa questão interna, né? Bacana. Sim. Uma mensagem interessante, se dar conta, então, do seu movimento e qual é o seu ritmo, né? E se perceber para poder tomar uma decisão dessas, né? Né? E acho que, principalmente, que essa decisão pode ter o teu ritmo e não o ritmo que os outros colocam. Ou não o ritmo que os outros esperam, mas o ritmo do que é possível para você, naquele momento. E essa guinada que tu deu na tua vida está mostrando para mim aqui, a tua mensagem também, que apesar de todas as mudanças que se atravessam, se atropelam, pandemia e tudo, continuou no intento, né? E no intento de busca, que é muito melhor que de fuga, né? Uma busca de várias matizes, né? De várias construções, que só enriquece, né? Só está te enriquecendo, né? Sim. Daniel, muito obrigada pela oportunidade de aprender contigo sobre
uma mudança na vida, num momento tão importante para ti, o quanto que está contribuindo para todos nós que estão assistindo essa tua explanação e quanto você sente a vontade de conversar sobre isso, que é muito bom também, poder falar sobre isso, e eu adorei participar das tuas duas descobertas das pontes que tu fizeste com a tua constelação familiar, que é muito interessante, é muito interessante. Muito obrigada, Daniel. A gente vai. Obrigado, Denise. É um prazer poder estar aqui. Eu acho que é uma experiência muito legal de falar a respeito. Que também, e falar a respeito também me ajuda a repensar, me ajuda a cair novas fichas, me ajuda a expandir, né? Então também é uma oportunidade nesse sentido para mim poder falar. E principalmente também passar essa mensagem de que um sonho é possível. Né? Independente do quão distante ele está ou não, né? O que você pode fazer em direção a ele? Né? Qual que é o teu papel, qual que é a tua autonomia, o que está na tua mão para fazer isso? Né? É assim que a gente se transforma enquanto sujeito. Né? Às vezes o meu sonho pode ser, que é o que a gente normalmente recebe no processo terapêutico, né? Às vezes o meu sonho é me livrar de um trauma. Né? Isso também é um processo e também tem um respeito nessa caminhada. Né? Que a constelação fala muito disso, né, de honrar. Né? A constelação usa muito essa palavra honrar. E eu acho que às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas distorcem a ideia de honrar no sentido num sentido meio idealizado. Né? Mas honrar, para mim, é reconhecer essa história, reconhecer essa caminhada. Né? Seja a parte dolorosa, seja a parte prazerosa, mas reconhecer que essa história está lá, que ela faz parte do nosso passado e como a gente usa isso para seguir caminhando, né? Como a gente usa desses tijolos, né? Sejam eles doloridos ou alegres, né? Para construir os nossos sonhos. Muito bacana, e tu está me ajudando a construir o primeiro tijolinho, que é essa entrevista, desse sonho também dentro dessa comunidade que eu estou desenvolvendo, com o objetivo de construir uma visão para a saúde e de fazer umas boas limonadas desses limãozinhos da vida, olhar com essa perspectiva, né, de realizar sonhos e de seguir em frente. Então, muito obrigada, Daniel, e que tenha, então, uma boa aventura nessa tua nova etapa da vida. Obrigado.